Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro trazendo novidades atualizadas para vocês. No vídeo de hoje vamos comentar a entrevista do presidente Jairo Rocha ao podcast Embolado, alguns pontos que aqui selecionei. Podcast esse que é composto por Cabral Neto, Camila Souza e Daniel Gomes, que fizeram uma entrevista excelente. Mas se você quer saber tudo o que vamos comentar, acompanhe o vídeo até o final. Mas antes de seguir, peço para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo e também deixar aquele comentário se você gostou dos nossos tópicos aqui ou se você quer ver uma coisa diferente aqui no canal. O podcast é feito para vocês e por vocês. Mas sem mais delongas, chama a vinheta. Em 3 de fevereiro de 14, o céu do Recife se enfeitou. Uma nova estrela brilhou naquele dia, nascia o meu tricolor. Já pedi para você dar o like no vídeo, já pedi para você se inscrever no canal, já pedi para também compartilhar para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo, também pedi comentários aqui para saber se você está gostando do nosso conteúdo. Mas é isso, pessoal, vamos comentar essa entrevista e separei alguns pontos aqui sobre o que me chamaram mais atenção nas entrevistas e vamos lá comentar, iniciando já de agora. Primeiro ponto, ele vai fazer uma análise do momento que o Antônio Neto entra no Santa Cruz e eu achei legal a análise dele. Também não concordo com algumas coisas que eu vou comentar durante o vídeo aqui. Eu acho que ele pegou um pepino muito grande, porque assim, ele encontrou o Santa Cruz devastado. Isso aí eu tenho certeza, porque eu acompanhei todo o processo. Devastado. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho dele nessa última gestão? Foi bom? Foi bom. Para o que ele pegou, para o que deixou, foi bom, porque ele não tinha zero de dinheiro, zero de receita, todas as receitas antecipadas até o final desse ano, todas antecipadas, vivendo de praticamente esmola. Eu estou sendo sincero. Então foi um negócio terrível para ele também, assim. E como é que se diz? Mas veja, eu não quero colocar culpa em ninguém. Porque não se precisa dizer, porque é um caso que é extremamente, assim, a presença de todo mundo, o que aconteceu lá no Santa Cruz. Porque você veja, na época, eu entrei no Santa Cruz, quando entrou Fernando Bezerra Coelho também, a convite até de Tonico Araújo, tá certo? Para poder fazer parte do grupo que eu faço dos empresários. Então, quando o Fernando Bezerra Coelho ganhou a eleição, ele restabeleceu a credibilidade. Porque o Santa Cruz estava com. Pronto, o primeiro ponto aí que ele fala é que Antônio Neto assume o Santa Cruz num clima devastado. Concordo, Santa Cruz estava num momento muito difícil. Mas ele que se dispôs a assumir o clube, né? Sabendo toda a dificuldade. Também acho que não tinha clareza de tudo que estava, não. A gente também não vamos ser injustos dizer que ele sabia de tudo que estava no clube, né? A gente não sabia. Mas ele assumiu o clube com a responsabilidade em 2022 de tentar tocar. Montou um elenco até competitivo, a gente conseguiu classificar, perdemos em alguns detalhes, jogaram algumas culpas aí pro treinador Martelotti, na época que não quis contratar um centroavante, que era o Michel Douglas, né, na época, se eu não me engano. Mas no ano de 2023 ele teve todo o tempo do mundo para montar uma pré-temporada, para montar um elenco baseado no que ele tinha de receita. E acabou que ele confiou em pessoas que não deveriam confiar, pessoas ultrapassadas, não, eu acho, né, no meu ponto de vista. Então essa questão de ele adiantar sem dinheiro, dobrou o salário de Nadson, dobrou o salário de Milen, pagou caro a Felipe Conceição. Então, meio que esse argumento de, novamente, a gente vai entrar nesse mérito aqui, já cansei de falar sobre isso, de chegar e dizer, não tem dinheiro, não tem. Não é bem assim, porque como você comete algumas loucuras que falam que não está dentro da nossa realidade, pagar 30 mil a Natsu, pagar 22 mil a Müller, então pagar caro a Felipe Conceição, que não é um treinador barato. Então Santa Cruz não tinha dinheiro, Santa Cruz tinha grana, tinha uma folha de 350 mil que estava dentro da realidade, que o próprio presidente falou que poderia pagar. Então Santa Cruz tinha dinheiro, tinha como montar um elenco, montar uma situação, uma estrutura de elenco melhor. Mas, para você montar uma estrutura de elenco melhor, você tem que ter pessoas capacitadas na frente do elenco. Você precisa ter uma diretoria de futebol capacitada, precisa ter treinadores que conheçam onde estão pisando. Por exemplo, um treinador que conheça a Série D, e não o Felipe Conceição. Um coordenador de futebol que não critique análise de desempenho em 2023. Então, precisava ter pessoas qualificadas para dar certo. Então, esse ponto aí, o Jair foi muito feliz no que ele falou, que é um ambiente devastado, e era. Politicamente, Santa Cruz está muito difícil todos os anos. E Antônio Neto teve a coragem de entrar, é lógico, né? Tem os motivos dele, eu não vou entrar aqui em juízo de valor,
mas teve a coragem de entrar, só que confiou em pessoas erradas. Eu acho que ele deveria ter um pouco, como ele não entende tanto de futebol, pelo que ele mesmo fala, né, em questão de saber se o cara algumas coisas técnicas, como a gente, torcida, a grande maioria também não entende, mas acho que deveria ter feito buscar conhecimento de pessoas que poderiam contribuir veementemente melhor. Outro ponto que eu queria pontuar aqui, deixa eu já puxar aqui para um minuto aqui na frente, acho que é 41 aqui, vamos tocar aqui. Tanto faz. Entendeu? O que também é algo relevante para a eleição em si também, né? Eleição também, que fica uma coisa muito mais transparente. Isso. Veja, eu quero transparência. Então, se for o caminho, tem que ser feito, inclusive, com os próprios candidatos a presidente. Eu não faço questão nenhuma. Agora, a única coisa também que eu acho assim, que vai, talvez, é o andamento do dinheiro e o andamento da peça que nós temos. Mas nós estamos já viabilizando, inclusive, um projeto aí de uma comunicação, de um grupo de comunicação aí, para fazer um patrocínio com a gente, que eu acredito que com esse dinheiro do patrocínio nós possamos garantir até o final do ano, porque a gente não tem jogo. Estou lá com 2 folhas, ou duas folhas. 3 folhas, 3 folhas. 3 folhas. Eu acho terrível isso aí. De atletas e funcionários. Imagine você, qual o clima disso aqui, se você chegando aqui para trabalhar, você fazendo 3 meses sem trabalho. Claro. A energia vai embora, o funcionário fica descontente, fica um clima de terror, tá certo? Então, o primeiro objetivo agora, fora isso aqui, eu digo, no parte do clube agora, internamente, é pagar esses salários atrasados e fazer um provisionamento até dezembro, incluindo o 13º mês, para todo mundo receber seu dinheiro de trabalho feliz. Porque você chegar numa empresa com 3 meses de atraso, sem perspectiva de receber o próximo, e sem possibilidade de receber o 13º mês, gera uma energia negativa muito forte. Eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar com energia positiva. Esse ponto aqui que ele fala é que tem uma empresa de comunicação que o Evandro Carvalho comentou que arrumou esse patrocínio do Santa Cruz. Santa Cruz. É aquele negócio, né? Todo mundo ajuda o Santa. Todo mundo ajuda o Santa, inclusive. É terrível, né? Mas enfim, o Evandro Carvalho ajudou, né? Arrumou esse patrocínio. Ele bate no peito que ele arrumou esse patrocínio para garantir o salário dos funcionários até o final do ano. Eu acho louvável isso. Eu acho louvável essa preocupação do Jairo aí. Inclusive, vim a público externar isso, porque o que a gente pede muito, o que eu peço muito, é que os presidentes de Santa Cruz falem, dê a cara, falem. Eu tenho um lado ruim que eu vou comentar disso, de você estar se expondo, mas tem um lado muito positivo que você mostra credibilidade no que você está falando. Então, fala. E a gente vai aqui sempre comentar, sempre elogiar. Então, eu vou elogiar o Jairo já desde então. É louvável essa preocupação, mas precisa ser resolutivo. Precisa correr atrás, os funcionários estão 3 meses aí, precisa chegar junto esses funcionários, provisionar tudo que você falou perfeitamente até o fim do ano deles e garantir o digno, né? O necessário e o fundamental do clube, que é compor suas obrigações legais aí com os funcionários, para parar com esse negócio que Santa Cruz não dá, não cabe no Santa Cruz ficar com essa coisa de salário. Antônio Luiz Neto? Não, toda a gestão passou isso. Não é único exclusivamente. Desde que eu nasci, tem esse negócio Santa Cruz atrasar salário. Desde 1994, que foi o ano que eu nasci, tem esse dogma aí de não pagar, não sei o quê. Antes de mim, né? Eu estou falando porque da minha idade, né? Mas antes de mim já tinha isso. Então Santa Cruz não é de hoje. Então vamos olhar também isso sem fazer juízo de valor e saber que isso aí tem que acabar. E eu acho que a SAF vem para resolver isso. O ponto que mais me tocou, deixei para o final, o ponto que mais me deixou preocupado, mas assim, também entendo o Jairo, deixa eu botar aqui no minuto 47, é quando ele fala de SAF. Isso aqui me deixou um pouco preocupado. Vocês vão entender o porquê. Falo que eu ouvi o Paró falar para ele na hora, como dirigente, como alguma coisa, eu fiz, não, isso aí não, porque isso aí eu já conheço, já não sei o quê, isso aí não sei o quê. Então, assim, já está nesse nível, assim. Então, esse é o medo que eu tenho, Carol, Camilo e Daniel. Aqui, o grupo diga assim, peraí, a gente está aqui queimando as pestanas, negócio para se resolver. Aí chega um aventureiro e diz um negócio desse, por isso que eu disse, tá em todo canto, quem tiver proposta sobre investimentos, acabei de falar nesse instante numa gravação, quem tiver proposta de investidor, que traga. Agora, traga a procuração do grupo e traga a proposta por escrito.
Mas esse grupo que está nessa negociação também já passou garantias de aporte financeiro também, de que tem de fato essa Dinheiro, né, pra botar. tem Dinheiro todo pra botar, é esse importante. É o pessoal que tem. com garantias de 30 anos e tudo mais. Vou abrir também para quem quer investir também. Pode ser um ex-jogador que quer investir no Santa Cruz. Entendeu? Ou seja, dentro dos 90%, só para deixar mais claro, dentro dos 90% da SAF, o Santa Cruz, nessa operação, ele abriria, sei lá, um percentual de 10%, 5%, 10%, 20% para investidores, Sim. de maneira geral, queiram... 20%. Eu acho que o ideal seria uns 20% para abrir para quem quiser investir. Certo. Você. Um ponto aqui que ele fala. Pessoal, essa situação, é como eu falei no início, né? É muito bom quando o presidente se expõe para falar, quando ele não tem esse negócio de ficar escondendo as coisas e dar a cara. Mas tem que ter muito cuidado do que fala. Por quê? Você está negociando 90% para o investidor de SAF hoje, que ele falou que já está bem andado, quase fechado. E aqui no podcast, ele diz que não vê problema abrir 20% para um ex-atleta. Isso é muito preocupante. Do mesmo jeito que ele fala da gente não tentar antecipar alguma coisa para prejudicar a SAF, a negociação, imagina o investidor aqui, imagina você, investidor, que está com o Santa Cruz bem andado, 90% do Santa Cruz já negociado, e o cara fala, não, acho interessante possivelmente abrir 20% aí para um ex-atleta. O cara, oxe, eu vou comprar 90%, e esses 20% agora que acha interessante, entendeu? Então você tá com a negociação em andamento e acaba que você fala um negócio desse aí vem agora. Rivaldo perguntar, imagina, né? Rivaldo perguntar, olha, quanto é esses 20% aí? Já vira conflito de interesse, né? Porque o cara tava negociando 90%, mas não vai ser 90% mais, vai ser 70%. E aí? Entendeu? Então tem que tomar cuidado, Jair. Tem que tomar cuidado. Mas eu tô gostando demais na questão de não tá se blindando, tá falando, mas tem que tomar cuidado. Mas é isso aí. Você quer investir, por que não? Algo parecido com o que acontece em Bolsa de Valores. Exatamente. Uma espécie de SA, né? Ele está lá com dinheiro, quem quiser entrar, quem entra. Uma outra questão importante, presidente, é o que é que o senhor já sabe sobre gestão de futebol? Esse ponto aqui é primordial. Primordial, prestem bem atenção. Que eles pretendem implementar. É uma questão que é muito, muito importante e que interfere muito na visão que os clubes passam a ter quando viram SAF. Eu cito sempre o exemplo da empresa da Red Bull, que ela é dona do Salzburg, do Leipzig, do Red Bull Bragantino, e ela tem uma linha de pensamento que é o de revelar jogadores e contratar jogadores muito jovens. Raramente há um jogador mais experiente. Um Lucas Evangelista, por exemplo, do Bragantino, com 28 anos de idade, é uma exceção. A média de idade do Bragantino é muito baixa. Joga com 24 anos de idade, 24,5, enquanto que outros clubes jogam com 27, 28, 29 anos de média. O Bragantino quase sempre jogando com 24 anos de média de idade. Que é uma realidade também dos outros clubes da Red Bull. Isso não significa que ela abra mão, que ela não queira conquistar títulos. Mas isso significa que a prioridade dela é revelar jogadores jovens, amadurecer esses atletas mais jovens e depois fazer uma grande negociação com eles. E há também as empresas que entram no clube com um pensamento fixo de conquistar título, que a conquista de títulos é prioritária em relação à venda de atletas, por exemplo. Só para dar um exemplo. Essa empresa tem que tipo de pensamento sobre o Santa nesse quesito, nessa questão? Veja. Sinceramente, eu não conversei com ele sobre isso, mas conversando com o Paurá, eles me disseram que estava também, eles pensam sobre isso aí, porque na minha opinião, Cabral, não existe um time... Isso é muito preocupante, porque ele se enrola, se saboneta todo, para dizer, conversei com o Paurá, que eles pensam sobre isso. Pensam sobre o quê? Porque essa resposta era primordial. O Cabral Neto, um excelente jornalista. Que pergunta top. Era uma pergunta que eu faria. Qual a filosofia de trabalho no futebol que esse pessoal da SAF, que está praticamente fechado, tem? Ah, eu não sei. Pô, se ele informou que esse pessoal da SAF já fizeram investimento em outros clubes, é só você pegar o histórico. Qual foi o tipo de elenco montado nos clubes onde esses caras passaram?
porque o futebol é primordial pra gente. Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. O cara vir aqui reformar o Arruda, deixar o Arruda com uma arena do Bayern de Munique e não investir certo no elenco. A gente vai ter uma casa bonita, mas vai ter um elenco fraco. Não vai ter títulos. E o que fomenta a torcida, o que alimenta a torcida são títulos. E o Santa Cruz é um clube grande. É um clube grande. Santa Cruz não é o Red Bull Bragantino, com todo respeito. Não é um Salzburg. Santa Cruz não é. Santa Cruz é um time gigante. É um time de grande massa que precisa de títulos. E é uma coisa que o Santa Cruz tem que galgar nos próximos anos, são títulos para se reerguer. Então, Jairo foi muito infeliz na resposta dele, mas ele foi muito sincero. A sinceridade ele foi. Ele não sabe. Não sabe em relação a isso. Era interessante até o Paurá também, porque ele conversou com o Paurá sobre isso. O Paurá disse que eles conversam sobre isso. Então, pela resposta do Jairo, eu não posso responder pelo Paurá, mas o que o Jairo falou aí é que nem o Paurá sabe, pelo que o Jairo falou. Então, o foco está sendo monetário. Talvez, novamente, é o que o Jairo está falando, talvez o foco seja monetário em questão de deixar o clube estruturado e não focando no futebol. E isso é muito preocupante, porque para eu saber qual a filosofia do pessoal dessa SAF, como eles já investiram em outro clube, é só dar um Google. Só pegar os sucessos deles nos outros clubes, o que aconteceu nos outros clubes que eles investiram, quais títulos conquistaram, qual foi a filosofia de montagem de elenco, se montou elenco com medalhão ou montou elenco com jogadores novos. Qual foi o tipo de filosofia que eles trabalharam nesses clubes, se deu certo e se deu errado. Então, isso são coisas que tem que ser levadas em consideração quando se negocia SAF. E quando o Jairo fala isso, saboneta tudo isso e não responde, eu vou deixar tocar um pouco mais da entrevista para vocês entenderem, fica muito preocupante. No meu ponto de vista, claro, você deixa aqui no comentário se você concorda, mas no meu ponto de vista é muito preocupante. De futebol, sem estar atuando no profissional, correndo atrás de título, que no meu caso, o Santa Cruz, para mim, é um time de futebol, é futebol. Ele tem que ganhar, ele tem que ter título, ele tem que ser campeão, entendeu? E a parte da base. A base do Santa Cruz é uma base muito forte. O nome do Santa Cruz é uma coisa muito forte, Cabral. Os jogadores chegam lá com os pais, vão lá na porta da gente. Você veja a quantidade de craques que nós já revelamos na história do Santa Cruz. Desde os primórdios, que a gente revela jogadores bons. Sem contar com esses que foram para a seleção brasileira. Entendeu? Desde Givanildo, que foi o capitão de 76 da Copa Bicentenário, que foi Givanildo, que foi o capitão, botou Falcão no banco. E ele foi formado na base de Santa Cruz. Zé do Carmo, Rivaldo, Ricardo Rocha. É verdade? Então, assim, a gente tem uma base muito forte. Então, isso aí também é um ativo que o clube tem, que o grupo também já enxergou. Ele fala de Rivaldo, mas não sabe o que aconteceu com o Rivaldo na base do Santa Cruz. Enfim. Novamente, ele não entendeu a pergunta. Ou ele sabonetou e não soube responder. A questão da filosofia não é que não quer conquistar título. É que o time quer conquistar título. Mas a prioridade é revelar jogador. É basicamente isso. Não é que o time entra para perder. Ele entra para conquistar o título, mas a prioridade dele é revelar jogador. Então, foi esse ponto que o Cabral Neto foi muito feliz. Que pergunta excelente. E esse, para mim, é que foi o ponto-chave da entrevista, porque me deixou preocupado. Porque se você pega um cara que eu tô negociando contigo há um ano, pô, ele já investiu em outro time. Qual é o time vocês investiram? Tal. Eles têm a lista de times que os caras investiram, né? Provavelmente tem. Pô, vai no Google aqui, qual ano? Tal ano. Vamos aqui, tal ano. Opa, Cruzeiro. Tal. Olhei lá. Pô, esse ano aqui esse time ficou em quê? Meio de tabela na Série B. Pô, um Cruzeiro com receita tal ficou aqui. Depois é que aconteceu. Tal pessoa que estava aqui, ele não continuou no Cruzeiro. E no outro ano o Cruzeiro teve sucesso. Então, depois da saída da tal pessoa, o Cruzeiro teve sucesso. Tipo, tem que entender como foi essa gestão de futebol nos outros times. Como ele falou, é um time de futebol, Santa Cruz. Então, precisa ter um elenco bom, precisa ter uma filosofia de trabalho boa, precisa ter uma postura boa e saber como o pessoal trabalha. Porque vender por vender, pro cara fazer uma arena, vai melhorar o CT, vai melhorar a Arruda, massa. Mas o futebol. Então, tem que ter muito cuidado em saber como essas pessoas trabalharam no futebol em outros lugares. Mas espero que você tenha gostado, pessoal, do vídeo. Vou parar por aqui. Vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir o episódio completo, episódio massa aí. Cabral Neto, Camila Souza e o Daniel Gomes lá no Embolada. Massa, acompanha o podcast da galera aqui, muito top. E é isso.
Para quem gostou, deixa um like no vídeo, inscreve no canal, compartilha para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo também, deixa aquele comentário e nos ajuda a bater a meta de ser inscrito. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fui!